Olá, você que acompanha a partir de agora mais esse episódio do JS Cast falando de tudo, chegando em sua 10ª edição. É um prazer imenso ter você aqui comigo e desde já eu vou pedindo para que você se inscreva nesse canal se ainda não é inscrito, curta o vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e possa indicar para mais pessoas. O JS Cast que tem sempre o apoio do Centro de Treinamento Number One, na figura do grande Guilherme Avelino, personal aqui em Cupira, que sempre está em destaque, que sempre está fornecendo para todo mundo aquele serviço de qualidade. E hoje, para conversar comigo nesse 10º episódio, eu trago uma pessoa excepcional, ela que nasceu no Rio de Janeiro, mas viveu 25 anos na República Dominicana, tem formação em teologia, artes cênicas pela Escola de Belas Artes, também está cursando psicopedagogia e também está fazendo formação, né? Está fazendo um curso em dança, que é uma área onde ela tem experiência há bastante tempo e graças a isso, hoje ela conta com uma companhia de dança que leva o seu nome, né? Intitulada com o seu nome e também trabalha com o Instituto de Dança, que também tem o seu nome, é um projeto social. Eu converso hoje com a grande Amanda Costa, pessoa com quem eu já tive a alegria de dividir o espaço de trabalho, que hoje eu trago para o JS Cash. Seja muito bem-vinda, professora. É uma alegria tê-la aqui. Obrigada pelo convite. Muito bem, professor. Então, já que a senhora passou 25 anos na República, né, apesar de ter nascido no Brasil, ser carioca de origem, eu queria saber como é que foi essa passagem lá, né, durante todo esse tempo que a senhora fez por lá, como foi essa experiência na República. Bom, como se diz, a vida de uma pessoa, a biografia de alguém vai sendo construída com todas as histórias, os países, às vezes, no caso no Brasil, estados, onde você vai percorrendo, né? Vai fazendo amizades. E fui parar na República Dominicana como missionária, veja só. Mas antes de chegar na República, eu passei por Venezuela. Exato, porque a igreja, que se chama Igreja da Unificação, justamente pelo nome, unifica as religiões em sentido missionário. Jovens, por exemplo, de 20 anos a 25 anos, são escolhidos, né, para poder representar a sua ideologia, a sua igreja em diferentes países. E no grupo onde eu fui selecionada, no primeiro país, Venezuela, tinha várias denominações ideológicas, né? Não era só católico, tinha o Testemunho de Jeová, enfim. Aí for fazer a lista aqui, né? Várias pessoas de denominação cristã Exatamente. ali. Mas o grupo era de 21 pessoas. Qual era a missão? Levar a palavra de Deus para as pessoas, né? Testemunhar. Isso, professora, é graças à teologia ou a teologia veio depois disso? Primeiro veio a teologia, Certo. né? Passei 2 anos em São Paulo, fazendo teologia. Aí foi quando fizeram os grupos, um tipo sorteio, onde foi feito, né? Como eu falei, 21 pessoas para cada país. Foram 125 países no ano e foi se espalhado, né? Espalhado jovens para todos esses países em prol a esse trabalho missionário. Certo. Dentro desse período que a senhora passou na República, né, algo que tenha marcado assim, né, eu não sei se a senhora só teve esse viés religioso, missionário, né, ou se teve algumas outras vivências, talvez até a própria dança lá, né, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Verdade. A gente passou 3 meses em Caracas, depois fomos para Panamá, depois passamos por Haiti e chegamos finalmente na República Dominicana, Foi uma volta. né? Lá foram 3 anos de missão. 3 anos. Para completar, a missão eram 3 anos. Pouco tempo em cada um desses países, porém, o meu país de missão era a República. República Dominicana é a minha segunda pátria, né? 25 anos lá, gente maravilhosa, de um coração lindo, uma cultura linda. Me apaixonei pelo Mar do Caribe, aquela cor assim, sabe? Porque o aeroporto é justamente beira-mar. Aí você vai se apaixonando pelo país já por aí, entende? E é, através da missão, a gente já começava a ter o contato com a comunidade, ver as necessidades das pessoas, e aí percebi a carência entre as crianças, sabe?
de ter um pouco mais de cultura. Apesar que é um país, como eu falei, uma cultura maravilhosa, mas tem aquelas, né, aquelas deficiências ali. Por exemplo, balé clássico só para quem tem dinheiro, e muito. Então a criança não tinha acesso à dança dessa qualidade. E como eu já tinha feito dança, né, eu disse, por que não abrir uma escola de forma praticamente social, uma tarefinha bem baixa mesmo, só para o mantenimento do espaço, manutenção. Eu vou ter esse momento de misturar os idiomas, tá? Certo, professor, à vontade. E depois eu quero falar sobre isso, uma questão bem interessante, fica à vontade. E então abri. No nome era Escola de Balé Os Anjinhos, né? Porque anjinho vem de ternura, tinha a ver com a missão assim. E a gente, na época, não tinha notebook, computador para poder fazer, imprimir, não tinha essas coisas. A gente fez na máquina mecanógrafa lá, Paz. papelzinho por papelzinho, subir os edifícios das comunidades mais próximas do espaço onde a gente foi cedido o espaço para a gente trabalhar. E foram 12 meninas do começo. 12 foram lá se inscrever, né? Sendo que em 3 meses chegamos a 120. 120, ou seja, o trabalho foi bem aceito, né, pela comunidade e cada vez querendo mais, mais, mais. E nós contávamos, assim, felizes, porque estava num local muito pequeno. Não tínhamos um som adequado, mas tínhamos a vontade, tínhamos aquela garra. E cada vez que eu olhava um olhinho que chegava lá, como brilhar, balé, eu vou aprender, né? Então, assim, a gente, sabe, acordava com aquela força. Eu vou Sim. conseguir, a gente vai conseguir. E assim, está sendo quase 30 anos dessa fundação. Ah, professora, que legal. E já que a senhora citou o idioma, né, eu queria que a gente falasse sobre isso. Houve uma dificuldade grande, assim, de se adaptar ao espanhol, porque a senhora nasceu no Brasil, foi para lá, teve que Sim, aprender o espanhol, sim, sim. e que eu sei que hoje é bem fluente nos dois, até porque 25 anos lá é uma vida, né? Verdade, Mas como é verdade. que foi essa questão do idioma para a senhora Olha, se para o adaptar? começo, eu fiquei muito rouca, porque eles puxam muito o R, né? R. Aí eu tenho que vibrar a língua e o brasileiro não tem muito, né? No português, a vibração da língua no sentido da letra R, né? Sim, E como a gente estudava muito a palavra, então foi por aí que eu comecei a aprender o idioma. sim. Assim, escutando e perguntando como é o nome disso, como é aquele, isso aqui, porque eu sou muito curiosa. Eu não paro. Eu tenho 52 anos, mas eu não paro. Tanto é que eu estou fazendo duas faculdades ao mesmo tempo. Eu não Pois quero, é. assim, a ativa. E aí eu começava a perguntar, 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 e tirava, esclarecia. Aí, com 15 dias na República Dominicana, me colocaram para fazer uma palestra. E eu disse, será que eu vou ter essa, né? Aí eu fiquei nervosa, não conseguia nem dormir, ficar, meu, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Com esse tempo lá e já fazer uma É, palestra em outro era idioma. na faculdade, na UAS, na a faculdade Primata de América, para brasileiros, mas eu não podia falar em português, eu tinha que falar em Tudo em espanhol. espanhol. Aí eu ficava nervosa pelo aquele julgamento, né? Eu vou falar errado e tal. Mas ocorreu tudo bem, graças a Deus. Me concentrei, pedi ajuda ao pai. O pai teve lá, como que diz, né? Não, filha, calma, calma. Conseguimos. E aí, pronto, comecei a ser palestrante. Na época veio o surgimento da AIDS, né? Então, a gente ia para as escolas fazer essas palestras de conscientização, e os jovens se aproximavam da gente, e aí eu comecei a visualizar a necessidade dos jovens levando para a dança, entende? Porque era aquela mente vazia, sem muita informação, sem muito carinho, carência de tudo. Aí eu disse, vamos pro meu balé? Aí, mas eu não sei dançar, não se preocupa, a gente consegue, bora lá. E nós fizemos vários espetáculos, vários. Ah, então a dança foi um importante instrumento nesse processo de resgate mesmo, né? É, Daquelas pessoas. A AIDS surgiu nessa época, tá vendo? sim, E hoje, sim. ocasiona Ah, até hoje, vamos lá, ocasiona né? problemas na vida de muita gente. 1995, Sim, olha a data. Em 95.
Aí, como eu falei, 3 anos lá, fundei o balé em 98. A nossa primeira apresentação de teatro mesmo foi em 99, ou seja, um ano praticamente depois da fundação, no Teatro de Belas Artes, onde eu fiz artes cênicas em Belas Artes. Falei com o meu diretor lá do teatro. Aí ele disse: Você é muito atrevida. Como é que você vai trazer crianças do bairro sem nenhuma formação de dança, de teatro, para poder se apresentar num teatro renomado, né? Assim, como é que se fala? Usam muito teatro lá, atores, atrizes de nome, né? Televisão, essas coisas, e tava eu lá. Valeu, Anjinhos, lá do bairro, sei lá. Não quero nem mencionar o tipo do bairro, comunidade. Mas isso é bom, professor, porque a senhora falou uma palavra-chave aí, atrevimento. Eu acredito que os atrevidos são os que conseguem chegar mais longe, né? Nós Verdade. precisamos ter esse atrevimento para conseguir alcançar patamares mais altos. É, a gente só vai encontrar um não na frente, né? Tipo É. isso. E como muitas pessoas costumam falar, o não a gente já tem garantido, né? Por que É, não tentar o sim, né? exatamente. Agora, professora, em relação a artes cênicas, a senhora chegou a atuar, chegou a fazer teatro, Mas cinema? a gente lá tem um prêmio. Aqui, eu acho que seria o Globo de Ouro, algo assim referente ao teatro, né? E lá se chama Prêmio Cassandra. É uma atriz, foi uma atriz dominicana, famosa nos Estados Unidos, em cinemas e tal. E aí colocaram em homenagem a ela o Prêmio Cassandra. E a senhora chegou a participar desse. Muito bem. Chegamos a ser nomeados através desse espetáculo, A Bela e a Fera. Ah, A que Bela e a Fera é legal. muito importante para mim. Sim, que nós tivemos aqui, eu É, presenciei e foi um verdadeiro sim, espetáculo. foi. Aí o nosso espetáculo, assim, né? A nossa debut lá no teatro foi aí o espetáculo A Bela e a Fera. E a gente, eu não tinha muito conhecimento, porém os pais iam dizendo, Amanda, olha, tem a premiação, grava bonitinho, direito, leva a documentação. Aí eu disse, bora tentar. Fizemos lá tudo bonitinho. Quando chega o envelope, você está nomeado entre os espetáculos infantis do ano. Eu fiquei assim, minha mãe estava viva na época, eu disse, mãe, lê pra mim, porque eu não tô acreditando. E mãe disse, é mesmo, filha? Tudo graças ao atrevimento. Tá Essa vendo? tapete vermelho, toda aquela chiqueza, as coisas todas assim e tal. Porém, não ganhamos o prêmio por um motivo. O prêmio era dominicano e eu era brasileira. Assim, Ah, brasileira. Eu ganhei o primeiro lugar. O Balé dos Anjinhos ganhou o primeiro lugar. Porém, não foi entregue a gente por causa disso. Tem que ser dominicano. Aí eu disse, se eu soubesse, eu tinha colocado o nome de alguém, né? Assim. mas isso não tira o mérito, Não, professora. não, não tirou, De não forma tirou. alguma, né? É, O primeiro colocado, né, os primeiros colocados foram aqueles anjinhos que a senhora colocou para sim, fazer a sim, apresentação. foi. E que isso reverbera, né? Hoje no Brasil a senhora continua com o projeto, né? Tem não só a Uhum, Companhia de Dança Amanda Costa, que fica aqui em Cupira, é uma coisa nossa, né? verdade, Que tem na verdade. nossa cidade, você pode conhecer, para conhecer paga a professora, Não, de forma alguma. não, Mas também não. tem, né, o Instituto de Dança que trabalha com essa questão do projeto, né? De Exatamente. resgatar também. Então fala um Verdade, pouquinho sobre isso verdade. agora. O nosso slogan é isso. Transformando vida através da dança. E realmente a gente faz. Nossa, N casos que eu posso mencionar para você de, sabe, de adolescentes que queriam desistir, sabe? De tudo. Da vida em si. Eu vou te citar um exemplo que eu levo, sabe, de todos, não só no Brasil, lá também na República Dominicana, muitos, 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 muitos. Uma aluna daqui de Cupira, por certo, ia nesse momento, nesse período a gente tava em Panelas, né? Que a minha família, assim, materna é de Panelas. Sim. E aí ela me ligou. Aí disse, professora, tô falando pra senhora, tô ligando pra senhora pra me despedir. Eu disse, e aí, vai viajar e tal? Não, não, não. A senhora sabe que eu tenho depressão. Assim, resumindo as falas, assim, colocando palavras mais concretas. Não dá certo pra mim, eu não encontro ninguém na minha vida.
E uma jovem de quê? 15 anos, por aí. Disse, minha filha, tem tanta coisa. Só que enquanto eu estava conversando com ela, eu peguei minha bolsa e fui direto para a lotação. E eu fui chegar na casa dela ainda conversando. Na ligação caiu e eu retornei. Ah, desculpa que eu tô na rua aqui, sabe, tal. Mas vamos, continua. E eu falando, e ela falando, desabafando. Eu tô aqui com um iogurtezinho e tal, sabe, preparado para daqui a pouco. E a pessoa que me veio na mente foi a senhora, para me despedir. Aí, resumindo, eu disse: eu tô aqui na tua porta, abre. Ela me recebeu com um abraço, lágrimas, que você sentia, sabe, assim, aquele tremor, como que disse: você veio me salvar. Ela não queria desistir, ela não queria, porém, sabe, trancada dentro de um quarto. Situações que ela não conseguia, não tinha uma visão de poder solucionar, sabe? E nesse momento a mão divina, sabe? Foi no ouvido assim e disse: liga para a professora Amanda. E aí a gente fez praticamente uma vigília com ela. Eu chamei todos os meninos. Vai todo mundo para cá. Tem pizza hoje na minha casa, pipoca. Bora! É aquela festa toda. Quando chegou lá, a gente foi falando assim, sabe? Olha, por isso, aquilo, tal, tal, tal. E foi uma noite de desabafo. Todo mundo falou algo. E um apoiando o outro. Foi muita lágrima. A gente tinha, quê? Uns 20 jovens na minha casa esse dia. Não me pergunto como dormiram. Eu acho que a gente nem assim chegar a dormir, foram por pedacinhos. Mas a gente se ajeitou entre meninos, moças e rapazes, assim, sabe? Com todo o respeito, lógico. Mas a gente tava todo mundo junto para salvar não só a vida dela, assim, como a de muitos que estavam ali e se sensibilizaram e começaram a desabafar. E aí eu disse: meu pai, me ajuda. Eu preciso criar algo para poder continuar, porque até então a gente só tinha como é que se diz, o não social, senão o privado, né? Aulas de balé privado e tal, todo mundo pagava mensalidade, essas coisas, mas eu precisava ter algo assim, daquele que não tinha condições, mas a carência pesava mais do que o dinheiro mesmo, entendeu? História feliz? Sim. Hoje ela está casada, tem a sua filha, se chama Lara. Não quero dizer o nome da pessoa, Sim. mas pelo menos a filha. Tem muitas Lara, né? É, E hoje ela é minha aluna. A a filha filha. dela, minha aluna. Então eu olho para ela e digo: meu Deus, se eu fosse uma pessoa que não tivesse ido ao meu limite, ido atrás, eu vou, porque eu quero salvá-la, a gente não teria essa criança com a gente. Se não A tivesse história insistido. tinha sido outra. Então, é uma das histórias. Essa eu sempre menciono porque foi a que me marcou muito, muito, muito mesmo. Aqui no Brasil, claro, né? Hoje a instituição conta com quantos alunos, mais ou menos? É, bom, veio aquela proposta por convida, Sim. me mudei para cá, tive que fechar panelas. Mesmo assim, os alunos de panelas vêm para Cupira, não me Sim, deixaram, como diz. E a gente tem em torno de 17 alunos, certo. entre E o meninos instituto? e o Não, no caso na instituto. companhia, É, né? Na companhia de dança. bora lá. A companhia de dança, que é a parte privada, Sim. que eu tenho um aluno de 2 aninhos, Até 90. né, até 90, Sim. sei lá, 40 alunos também, Ah, né? ótimo. E o Instituto de Dança, que é o projeto social, que é gratuito, certo? Para adolescentes, a partir dos 12 anos, 13 anos, é totalmente gratuito. Certo. E essa questão do instituto é uma iniciativa sua que tem um apoio por trás, governamental ou de quem quer que seja, ou né? A gente precisa falar sobre isso porque precisamos apoiar as boas causas, né? Verdade, Claro que não só o viés político é responsável por isso, mas é bom existir uma participação. verdade. De algum lado, a senhora recebe algum apoio ou é só a senhora? Olha, é o primeiro ano. Sim. É o primeiro ano que a gente recebe. Tanto é que o novo local da gente está sendo como é que se diz? Esse reconhecimento de que a gente está fazendo um trabalho bonito pela juventude,
né? Crianças e jovens. E aí, através da Secretaria de Cultura, Ah, que bom. o secretário Vinícius Lessa disse: professora, admiro seu trabalho, quero a senhora com a gente. O seu projeto vai ter um local, né? Assim, como é que se diz? Um local privado, como é que se diz? Um espaço Um físico espaço físico, suficiente para né? desenvolver o É. projeto. E aí a senhora vai trabalhar e nós vamos ter parcerias, nós vamos trabalhar junto. O que a senhora vai precisar, a gente vai ver como consegue. E eu estou muito feliz, porque é aquele momento que a gente precisava, sabe? Porque, tadinha, que lindo trabalho. Gente, é lindo trabalho. Professora, a senhora está precisando do quê? Sim. A senhora está precisando de folha para impressão? Nada, uma coisa aleatória, porém uma ajuda sua, né? Qualquer que seja o apoio, é Entendeu? bem-vindo, né, professora? Sim. Então, a gente tem esse grupo do Instituto de Dança para mostras competitivas. Você sabe quantos troféus, entre troféus e medalhas a gente já tem? Eu sei que 110. vários. Ó, 110. 110. Muitos, Da muitos. pandemia para cá. A pandemia faz o quê? 5 anos? Começou em 2020 ali, Bora né? lá. 5 anos Anos, de pandemia. 110 troféus, entre troféus e medalhas. Ano passado, na cidade de Gravatá, fui chamada, convidada para participar do Circuito de Dança de Pernambuco. Sim, inclusive tiveram alunos do A gente Convida tiveram envolvidos, eu aluno do lembro bem. Convida, exatamente. Nessa ocasião, surpresa minha, recebi uma placa me homenageando pelo trabalho, pelo esforço, tal, tal. Nossa, as lágrimas foram, sabe? Até me Sim. emociono assim falar ainda, porque você olha e você diz, não é a professora Amanda Costa, sabe? Você olha para trás, você vê fulano, fulano, tal. Toda uma É história. toda uma história. Mas quando o trabalho é bem desenvolvido, professora, quando existe uma seriedade, um compromisso em fazer daquilo que você reproduz com as pessoas, não só um hobby, não só uma profissão, mas usar isso para fazer bem para as pessoas, né? E Isso. por tudo que a senhora falou aqui, né, com certeza faz um bem imenso. E é preciso enaltecer esse tipo de trabalho, né? Não é todo Verdade. mundo que, por iniciativa própria, né, a senhora está tendo ajuda agora, né, a qual a gente até agradece Isso. de antemão ao Verdade, é verdade. secretário e a toda a sua equipe da Secretaria de Cultura, mas você dá a cara a tapa em muitos momentos, dizer eu vou carregar isso, se esforçar, deve ser reconhecido, deve ser sim. Ano passado, por exemplo, a gente queria participar do Mostra Competitiva de Dança em Recife. É pago. Inscrição, R$ 90. Transporte, alimentação. Quando você vai juntar tudo isso, pesa. Sim. E não temos recursos próprios, assim, para poder dizer, vamos guardar essa caixinha aqui para quando chegar esse momento a gente usar. Não. A gente fez rifa, fizemos, assim, tratar de arrecadar fundos, fomos de comércio a comércio para poder juntar. Teve gente que deu 50 centavos, né? Teve gente que Sim. deu um pouco mais. E a gente colocava a mão na cabeça, os meus jovens diziam, tia, a gente não vai conseguir. Calma, a gente vai conseguir. Vocês vão e vocês vão ganhar. Mas como, professor? Não sei. Vai ser dado um jeito. Deus abre portas Sim, onde não tem nem parede. pois é. E aí vai acontecer. Calma, calma, chega comigo. A gente fez um trabalho, foi de porta em porta, comércio em comércio, aqui já, tipo Cupira, já estava em Cupira. Fizemos em Panelas também e tal. E a gente foi. Maravilha. E o resultado com certeza Primeiro foi. lugar. Veja. Primeiro lugar. Não tem Galera, como ser de outro jeito. 7 estados participando. Mais de 500 coreografias. Mais de 500 coreografias. E nós trouxemos 3 primeiros lugares, 2 segundos. Foi isso mesmo, foram 5 coreografias. Ou seja, todas as coreografias que a gente levou Foi tiveram premiado. premiado. Inclusive, eu dancei. Oh! Foi. Aí eu disse, gente, eu vou fazer uma surpresa, eu vou participar, porque tem a parte master, que é só os professores, né? Sim. Tal, assim. Aí eu fui, me inscrevi, eu disse que eu vou fazer essa surpresa, não vou falar pra ninguém, não. Só a minha filha ficava sabendo, né? Ficou sabendo. Aí quando chega lá, e esse figurino de quem é? Eu disse, não sei, de quem trouxe. E eu, Aí fica todo mundo. Aí quando foi, na hora da minha apresentação, eu fui lá, troquei de roupa e tal.
Aí, com esse, professora, a senhora vai dançar, tia, a senhora vai dançar. Eu digo, calma, gente. Eu não vim competir, eu vim dar essa alegria a vocês. De vocês verem a professora de vocês em palco dançando. Eu fiz até um pupurri da República Dominicana, os ritmos de lá, né? Legal. Aí tinham 5 professores na minha categoria. Quem levou o primeiro lugar? Professora Amanda Costa. Primeiro, sinceramente, eu não fui para competir, mas É a tomou. consequência natural É, daquilo que já falamos aqui, o trabalho bem feito. Sim. inclusive, lá no camarim, aí veio uma que participou, aí olhou assim para mim e disse assim, é a Amanda? Eu disse, só. Aí olhou para mim, raio-x, né? A senhora se garante? Aí eu, aí eu tava até ajeitando a maquiagem, olhei para ela assim e falei, por quê? Ela disse, não, porque eu vou competir, ou seja, uma de 25 anos por aí. Comparou a idade, né? 52 anos eu. Aí eu expliquei, não, eu não vim competir, eu vim mostrar aos meus alunos aquela alegria, sabe? Tia, aquela coisa. E eu lá dancei, só dancei, só dancei. E quando veio o resultado, eu fiquei admirada. Eu digo, gente, obrigado, muita gratidão mesmo. E foi só assim, só alegria. Cadê a moça que disse que eu se, né, Pois gente? é. Mas Mexeu com a maravilhoso. experiência, né, professora? Mexeu com a Sim, experiência. foi, Mas que bom, foi, professora. É foi. bom a gente ter esse tipo de conversa aqui, né? Por isso que é importante que a gente divulgue isso, porque quando nós fazemos algo com o coração, e é isso que eu percebo que a senhora faz, né? A dança não é simplesmente algo que a senhora gosta de praticar, de ensinar, não. É algo que a senhora carrega com o coração e transmite isso para os seus alunos, né? Verdade. Isso é que é o mais importante. Para você ter ideia, no período de montar coreografia, quando a gente vai montando, vai se inspirando, né? Aí não termina por questão de horário e tal, aí temos que ir embora. Dormindo, sei lá, 2, 3 horas da manhã. De repente dá um estralo assim, já sei o passo que eu vou colocar, sabe? Ou eu faço roteiros, eu escrevo, eu sou roteirista, Olha aí. né? Então, eu sou produtora. Ah, se eu for falar, produtora cultural, roteirista, enfim, no canal do YouTube da gente, que é Cia Amanda Costa, tem vários vídeos da gente fazendo curto-metragem, inclusive o médio-metragem da gente foi nomeado, assim, não recebeu premiação, porém foi Foi indicado. indicado a um prêmio cinema. Ah, legal. Médio-metragem foi a história dos cabanos, bravos filhos da terra dos cabanos. A gente foi para um sítio, gravou com celular, pés na terra, figurino improvisado, efeitos especiais aí dos aplicativos. Mas a gente fez bonitinho e eu, curiosamente, deixa eu mandar para essa mostra aí de cinema, quem sabe? E o trabalho da gente foi visto na sala do cinema nessa premiação, né? Foi assim, porém não ganhamos, obviamente, porque tinham trabalhos extraordinários. Eu fiquei, poxa, porque eu não pensei nisso antes. Mas para quem gravou com celular, sem um equipamento avançado, só o fato de ter sido indicado já é uma grande coisa, né? O Com celular, certeza. meu Deus do céu, né? Os bastidores, deixa pra lá. Pois é. Mas que bom, professora, a senhora citou o canal, né? E eu já vou colocar aqui, viu? Eu vou colocar na tela para vocês o Instagram da Companhia de Dança Amanda Sim, Costa. Lá sim. você também pode acompanhar o trabalho dela, que ela desenvolve com todos os meninos lá, dos quais eu conheço alguns, né? Tem até Verdade. alunos seus que acredito que são meus alunos também, lá na escola. Também, eu acho que sim. Professor, às vezes alguém pergunta, o senhor conhece a professora Amanda? Eu conheço, trabalhei com ela, né? É bom a gente ter Verdade. essa rede de contatos. Então, professora, no final de cada episódio eu sempre deixo um espaço aberto para que o meu entrevistado ele fale algo, deixe sua mensagem, seja de incentivo, seja daquilo que faz da vida para inspirar outras pessoas. E eu vou deixar esse espaço aberto agora para a senhora fazer isso, que eu sei que a senhora com certeza tem algo assim para falar nesse sentido. Ai, não sei. O que eu posso te dizer? Não desistir. Aí você diz assim, que está escutando, essa palavra a gente já escutou milhões de vezes. Porém, quem não desistiu chegou lá. Sim. Não é isso? E eu tenho uma frase também. Como é que se diz? A gente pode começar uma caminhada de 1.000 quilômetros.
Mas essa caminhada de 1.000 quilômetros, a gente começa por um simples passo. Ou seja, quando a gente vai dar esse passo, a gente tem que saber bem como será os próximos passos. E foi sempre isso na minha vida. Sempre parava, pensava, avaliava, via toda a situação ao redor. E quando eu dava aquele passo, eu não voltava. Era só frente, só para frente. Isso foi no programa de televisão que eu trabalhei. Trabalhei no programa de televisão, isso, Sim. como coreógrafa lá. Isso aqui na República. Na República, sim. A gente era uma equipe de 5 pessoas. Inclusive, ganhei o prêmio Cassandra, tá? De melhor Como coreógrafa. apresentadora. Agora sim, não, melhor coreógrafa. Coreógrafa. Melhor coreógrafa de programas de televisão infantil. Tá vendo, pessoal? Aí eu consegui dois. E é isso, não desistir. Não desistir. Talvez não seja o seu momento, mas Deus sabe qual é o momento exato. Mas sempre ter aquilo ali. Eu vou conseguir, eu vou alcançar. A constância e a A persistência. constância e a persistência. Respeitar todo mundo. Seja ele o nível social, seja ele a raça, né? Seja ele quem for, Qualquer dimensão que seja. qualquer um. A gente tem que tocar na pessoa, sensibilizar a pessoa, extrair aquela coisa boa, aquele diamantezinho que está dentro ali, para a gente poder trabalhar. Seja ele pequeno, assim, pequeno em questão de idade, seja uma criança, um adolescente, seja já adulto. Eu tenho um aluno de 27 anos, para você Sim. ver. E é não desistir. Não desistir, enfrentar os desafios, bater porta. É muito chato, é. Porém, é dessa forma que você vai sentir que as pessoas vão ver o teu trabalho, sabe? É fazer o teu trabalho, seja precariamente, vai fazer um bom trabalho. Que seja visto, nossa, como você fez, falou, com um celular, com coisas tão precárias, a senhora faz esse trabalho. E pretende fazer muito mais. Eu não paro, não. Acho que eu só vou parar mesmo, sabe? Sim. Naquele momento, mesmo doente. Ai, quantas vezes doente, com a barriga, a gravidez, eu tô lá fazendo a coreografia. E, professora, tem que ficar quieta, tia, calma. Eu não consigo, gente. É um legado, Sim. sabe? É um legado que na República eu tenho 2 alunas que continuam o meu legado lá. Ah, que legal, professor. 2 alunas. É tanta coisa que a gente faltou falar, ver se fundei um colégio. Ou a gente volta a outra parte 2, tá? Sim, sim. Mas pode citar rapidamente quais foram as coisas, né? Mesmo que a gente não desenvolva. Mas lá na República, deixou Na o República eu colégio. deixei um colégio, Centro de Educação Infantil. Meus anjinhos, tá aberto desde 2003. Quando eu viajei o ano passado para lá, né? A gente foi lá e eu digo, meu Deus do céu, meu quadro tá lá na secretaria e assim, melhorando. E é um colégio também. Na época não tinha essa coisa de integral. E lá eu comecei essa história de ter integral. Você levava o seu filho 7 horas da manhã e saía buscar 7 horas da noite. Isso era uma ajuda para a mãe e para os pais a conseguir um trabalho, a melhorar a sua família, né? Essa parte econômica da família, enquanto a gente estava cuidando. Café, almoço, janta. De manhã, escola normal, né? Tal. E à tarde tinha o balé, e tinha o judô, e tinha a flauta. E tinha reforço também, ou seja, tudo aquilo ali. E continua esse legado. Ah, que bom. 2 das minhas alunas, que quando a gente veio, eu deixei o espaço para elas. Eu disse, agora é com vocês. E elas continuam. Firmes e fortes até Firmes e hoje. fortes. E com as filhas dela, que são minhas netas. Ah, que legal, professor. É muita coisa. Muito Muito bem. trabalho. Quase 30 anos só de legado de dança. Nada. Né? Vamos lá, 40 e tantos dentro da dança. Sou jovem, tá, Ela é jovem, gente? pessoal. Sou Isso aí é só um jovem, tá, detalhe. É porque ela né? começou muito nova. Com 8 anos. Pois é. Outra coisa que a gente Pois não é. fala. Eu ia para Caruaru com 8 anos de idade, só aos sábados. Na lotação daquela época era uma rural. Tempos difíceis. Minha mãe nunca aceitou a dança, até o dia que ela me viu dançar.
Fui parte do Balé Popular, primeira geração do Balé Popular de Caruaru, fundado por o prefeito João Lira. Sim. É muita coisa isso. É muita É história, chão, professora. Seria é um episódio chão. de, no mínimo, É isso umas que eu 3 digo. horas. É muita coisa. Sim, mas é todo esse conjunto, professora, que tornou a senhora o que é hoje e com Verdade. todos esses frutos colhidos, né? Tanto Verdade, na verdade. República É, quanto aqui no Brasil. E que é, a gente tem que enaltecer isso. verdade. Trouxe o dominicano, meu esposo de lá. Meus filhos são dominicanos também, você Sim. conhece? Se nasceram lá os Né? dois. Nasceram lá, Ah, exatamente. mas hoje, nacionalidades, Eles eles são, consideram vão dupla ter nacionalidade. dupla nacionalidade. Tem que chegar à idade Sim. para poder escolher. E eles vão escolher ser dominico brasileiro. Eu digo, tu não quer ser só brasileiro, não. Não quer ser dominicano, não. Eu quero ser dominico brasileiro, Os porque dois. eu amo os dois países, mãe. Aí eu digo, tá certo, filha, é Mas é o verdade. reconhecimento do trabalho da senhora, que foi bem desenvolvido tanto aqui quanto lá, né? E que eu tenho certeza que quando eles chegam na República, vem, mãe, foi a senhora que deixou isso tudo aqui, Foi assim né? mesmo. É. Assim, um primeiro aluno autista, José Ángel. Pensei que ele não ia me reconhecer. Eu tenho um vídeo, até tá no meu Instagram. Eu só fiz isso na casa dele, assim, José Ángel, tia Amanda. Ele tem 25 anos. Ele reconheceu a minha voz, ninguém falou Gravou. nada. E ele falou meu nome. Olha, foi lágrima, assim, eu digo, meu Deus do céu. É. Obrigado, pai. Essa Nós gratidão. marcamos a vida das pessoas. Gratidão, É. só essa palavra. Com todas as dificuldades que a gente pode encontrar, a palavra é gratidão em maiúsculo. Viu? Então, valeu, professor. Obrigado por ter compartilhado tudo isso conosco. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Siga a professora Amanda, o trabalho dela é excepcional, espetacular. Eu sou uma testemunha disso, né? Então é importante a gente enaltecer tudo isso. Obrigado, professora. Obrigada a você. Parte 2. Parte 2. É interessante a gente ter uma parte 2 para falar de muitas coisas que deveríamos e não deu tempo, né? A gente precisa sim. Então, valeu, pessoal. Até o próximo episódio do JS Cast falando de tudo, se Deus quiser.